queria ensinar você como resolver problemas difíceis de uma maneira simples. Como resolver problemas difíceis, problemas grandes, de uma maneira simples. Jesus nos ensinou como fazer isso. E Jesus disse que só existe uma forma de você resolver um problema grande de uma maneira fácil, de uma maneira simples, que é você usando a sua fé. Então a fé é a maior riqueza que o homem pode adquirir. A fé é a maior virtude, a maior riqueza que você pode alcançar aqui dentro. Por isso que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje riquíssimo, porque você vai sair daqui cheio de fé. E esta fé é a maior riqueza que você pode adquirir da parte de Deus. Amém? Então, você só resolve um problema difícil de uma maneira simples, usando a fé. A fé é simples. A fé não é complicada. Somos nós que complicamos a fé. Você quer ver como a fé ela é simples? Quando Josué estava diante de um grande problema, que eram as muralhas de Jericó, olha o que Deus pediu para ele: toque trombetas e peça para o povo bater os pés. Foi só o que Deus pediu. Tem coisa mais simples do que isso? E o toque das trombetas, combinado com o povo batendo o pé, fez com que as muralhas caíssem por terra. Você vê que Deus não complica, Deus simplifica. A fé é simples. Quando Gideão estava diante de um exército enorme, 135 mil homens inimigos, e ele só tinha 300 soldados. Sabe lá o que é isso? 300 para enfrentar 135 mil, cada um tinha que matar 450, era impossível. Deus falou para Gideão: você só vai pegar cântaros de barro e vai colocar uma tocha dentro, o resto deixa comigo. Você vê que Deus faz essas coisas simples. E quando eles quebraram os cântaros no chão com aquelas tochas, os inimigos se assustaram e um foi matando o outro. Venceram a guerra, acabou. Quando Davi estava diante do Golias, do gigante, Deus pediu que ele usasse apenas o quê? Uma pedrinha e uma funda. Olha que coisa simples. Então Deus não complica, Deus simplifica. Só que, ouça, a fé está condicionada à obediência à palavra de Deus. Era uma coisa ridícula tocar trombeta diante de uma muralha? Era, mas ele obedeceu, por isso que funcionou. Era uma coisa ridícula você pegar cântaros de barro diante de um inimigo enorme? Era ridículo, mas ele obedeceu, deu certo. Era ridículo um garotinho de 17 anos com uma pedra na mão enfrentar um gigante? Era ridículo, mas ele obedeceu. E quando a fé está condicionada à obediência à palavra de Deus, é impossível ela não funcionar. Amém? Então ouça, a moeda de troca com o reino dos céus chama-se fé. Para você entender de uma forma mais simples, qual é a moeda do Brasil? Fale mais alto, por favor. Um pouquinho mais alto. Só para quem está do lado não dormir, tá? Desculpa. Qual é a moeda dos Estados Unidos? Dólar. Qual é a moeda da Europa? Euro. Qual é a moeda do Japão? Ien. Qual é a moeda da Inglaterra? As libras. E assim sucessivamente. Ouça como é simples de entender. Se eu agora, Edson, pegar uma maleta com R$1 milhão e chegar lá no Japão para comprar um celular, eu consigo? Não, por quê? Porque a minha moeda não vale nada no Japão. Se eu pegar uma maleta de R$1 milhão e chegar lá na Inglaterra agora e falar assim: olha, eu quero uns chicletes, eu consigo comprar uns chicletes? Não, porque a minha moeda não está em circulação lá naquela nação. Cada nação tem uma moeda. O reino dos céus tem uma moeda chamada fé. Se você quer obter qualquer coisa dos céus, de Deus, é impossível adquirir sem fazer uso da fé, dessa moeda de troca. O problema é que as pessoas querem obter de Deus um resultado não usando a fé. Elas querem que Deus tenha pena dela. Ela quer que Deus tenha comiseração dela. Então ela se apresenta diante de Deus como vítima, como uma coitadinha. E Deus não se move por pena e nem por dó de ninguém. Deus se move pela fé. Você pode ser bonzinho, você pode ser honesto, você pode ser cristão de berço, evangélico de nascimento, você pode ajudar o próximo, pode ter um coração do tamanho do mundo, mas se você não usar a sua fé, não tem como entrar em acordo com o reino dos céus. O reino dos céus funciona através da fé. Você usa a fé
Deus usa o poder dele. Você não usa a fé, ele não usa o poder dele. Deus não é nem bom e nem ruim, ele é justo. O que você planta, você colhe. Se você não planta, você não tem o que colher. Se você usa a fé, você tem benefícios. Se não usa a fé, ele fica esperando primeiro você desenvolver essa fé para depois ele abençoar a sua vida. Então as pessoas, elas se fazem de vítimas diante de Deus e querem que Deus se comova com o problema dela. Então hoje nós vamos mudar isso. Você não é vítima, você é um vencedor. Você é um filho de Deus e você vai sair daqui rico de fé. Então, quando eu me faço de vítima diante de Deus ou diante de qualquer pessoa, eu começo a dar desculpas para tudo. Desculpa para tudo. E as desculpas, queira ou não, são muletas para o fracasso. As desculpas são como duas muletas que atrasam a sua vida. Cada vez que você dá uma desculpa para não fazer algo, para não realizar algo, para não tomar uma atitude, então você está atrasando a sua vida. Você está permitindo que o espírito de atraso entre e se instale em sua vida. É como se você quisesse entrar numa corrida do sucesso com duas muletas. Você sempre vai chegar em último lugar, porque as muletas vão te atrasar a vida toda. É você que tem que jogar essas muletas chamadas desculpas fora e falar assim, quer saber de uma coisa? Ao invés de usar desculpas, eu vou usar a minha fé. A minha fé. Desculpa é muito barato. Que esforço uma pessoa precisa fazer para dar uma desculpa? Qual é o sacrifício que alguém tem que fazer para dar uma desculpa? Nenhum. Então a desculpa é muito barata. A desculpa sempre vai trazer você para uma zona de conforto. Por isso que ela não funciona. Você vê uma pessoa chegando toda azeda, com a cara emburrada, e você pergunta, por que você está azedo hoje? Ela sempre tem uma desculpa na ponta da língua. O trânsito hoje estava horrível. Olha, meu chefe me chamou a atenção. Já saí de casa brigando com meu marido. Então ela tem uma desculpa na ponta da língua para justificar que está azeda. Mas por que ao invés de ter uma desculpa na ponta da língua, ela não joga fora essas muletas? Ela diz assim, quer saber de uma coisa? Não é o chefe, não é o marido e não é o trânsito que vai mudar o rumo do meu dia. É a minha fé que vai determinar como vai ser o meu dia hoje. Mas é mais fácil dar uma desculpa porque não custa nada. Não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer esforço. Você olha para uma pessoa amargurada, magoada, ofendida, e ela vai ter uma desculpa. Ela vai dizer por que ela está amargurada, ofendida, magoada. Ela vai dizer assim, me excluíram, me deixaram de lado, me apunhalaram pelas costas, puxaram o meu tapete. Ela sempre vai ter uma desculpa na ponta da língua. Mas por que ao invés de jogar essas muletas, ela não diz assim, quer saber de uma coisa? Não me interessa o que fizeram ou deixaram de fazer. Eu preciso me recompor, levantar minha cabeça e reescrever minha história. Senão eu vou ficar preso no passado e não vou nunca ter um futuro. Verdade ou é mentira? Uma pessoa sempre vai ter uma desculpa para não perder peso. É verdade, desculpa. Mas é verdade. Por que não perdeu peso? Meu metabolismo é muito lento. Você já viu? Sempre é assim, né? É um metabolismo que é lento, é um mal hereditário. Meu pai era assim, minha mãe era assim, já está nos meus genes, não tem jeito. Então é mais fácil eu dar uma desculpa para me acomodar do jeito que eu estou e do jeito que eu sou, do que eu usar a minha fé para mudar a situação. Você vê uma pessoa fracassada e destruída e você pergunta para ela, por que você não luta? Por que você não levanta a cabeça? E ela vai ter 1000 desculpas. Ela vai dizer assim, a minha infância foi horrível, na minha infância eu fui abusado, na minha infância aconteceu isso, olha, eu não tive oportunidade de estudar, olha, eu fui passado para trás, infelizmente eu fui divorciado, meu marido tirou tudo que eu tinha, olha, eu nunca tive oportunidade. Sempre ela vai ter uma desculpa. E volta a repetir, toda vez que você dá uma desculpa, você está cavando mais o seu fundo de poço. Então hoje você tem que jogar fora essas muletas chamadas desculpas e começar a usar a moeda de troca dos céus, a sua fé. Amém? Você já imaginou se Abraão quisesse dar desculpas para Deus? Deus, o Senhor disse que eu vou ser pai. Eu já estou com 99 anos, poxa, até agora nada. Eu estou velho. Então ele teria uma desculpa muito boa. Já passei da idade, já passei da hora, não tem como, a minha natureza já não funciona mais como deveria funcionar. Você já imaginou se Jacó quisesse dar uma desculpa para Deus quando Deus chamou ele para uma jornada feliz? Ele poderia dizer assim, Deus, no passado eu fui trapaceiro, meu histórico é sujo, não dá certo não. Deus não quer saber do seu histórico do passado, Ele quer saber do seu presente e do seu futuro.
Se Moisés quisesse dar desculpa para Deus para não ir lá falar com o faraó, ele ia continuar falando: eu sou gago, eu não sei falar, manda outro. Se Davi quisesse dar uma desculpa para não enfrentar o Golias, ele dizia assim: eu sou muito pequeno, eu sou muito jovem, não tem como. Se Pedro quisesse dar uma desculpa, ele ia falar: eu sou muito bruto, não dá para eu ser discípulo não. Ou se João quisesse dar uma desculpa, ele ia falar: eu sou muito manso, eu sou muito amoroso, paz e amor, não vai dar muito certo. Então não existe desculpa. Quando você joga fora essas muletas e você vive pela fé, então você começa a reconstruir a sua história e Deus começa a trabalhar na sua vida. Amém, gente? Esse é o espírito da Universal, esse é o espírito da fé. Por isso que você não pode ficar se comparando com ninguém. Ah, eu não tenho a beleza da fulana, eu não tenho a altura do Beltrano, eu não tenho o carisma do ciclano, eu não tenho a inteligência do fulano. Sabe por que você não tem? Porque você não precisa. Do jeito que você está, você pode vencer. Você não precisa nem daquele tamanho, nem daquela inteligência, nem daquela beleza, nem daquele carisma. Você já tem aí tudo que precisa para vencer do jeito que você é. Amém? Pergunto eu a você: se eu tivesse 1,90 m, 1,95 m, que diferença isso faria na minha vida? Sério, se eu tivesse 1,95 m de altura, você acha que isso ia aumentar a minha fé ou diminuir a minha fé? Ia mudar a minha maneira de pregar a palavra de Deus? O que ia mudar? De repente ia ser até pior, porque eu ia me conformar com o tamanho e não ia ter que me esforçar para me superar a cada dia, porque, meu caro, eu já estou em desvantagem. Se eu não fizer tudo que eu faço com excelência, eu vou ficar para trás. Então, queira ou não, eu sou obrigado a extrair o melhor de mim. Você já tem o que precisa para fazer a diferença. Não dê desculpa, não fique se comparando com ninguém. Jogue fora essas muletas. Pare de ficar olhando para a corrida de quem está ao seu lado e faça a sua própria maratona. Toda vez que você quiser colocar a mão na sacola das desculpas e puxar uma, jogue essa desculpa fora, queime essa sacola. Você não precisa dela para nada. Amém? Para fechar, uma mulher chamada Vilma, ela foi a filha de número 20 de um casal que teve 22 filhos. Na época não tinha nem televisão nem internet. 22 filhos. Ela foi a filha de número 20, coitada. Um lar apertadinho, muito filho, muita boca para alimentar. Quando ela teve 4 anos de idade, completou 4 anos, ela adquiriu poliomielite. Essa poliomielite fez com que uma das pernas dela encolhesse e ficasse mirrada. O médico olhou para a família e disse assim: ela nunca vai andar, é impossível ela andar. E essa menina ficou na cama, deitada durante 2 anos. Ela olhava para a janela e via as criancinhas correndo para lá e para cá, e brincando e pulando isso e fazendo aquilo, e ela chorava dizendo assim: pô, brincadeira, eu não tenho condições de fazer nada disso. Um médico muito dedicado e amigo da família desenvolveu uma cinta que, ligada com a perna, fez um sapato especial para fazer com que as 2 pernas ficassem do mesmo tamanho. Então ela começou a dar os seus primeiros passos com 11 anos de idade. 11 anos de idade, coitada. Então ela começou a brincar com as coleguinhas, e quando os pais não estavam olhando para ela, ela tirava aquela cinta de raiva e ela começava a andar manquejando mesmo, para lá e para cá, e mancando, porque alguma coisa dentro dela, uma moeda de troca chamada fé, dizia assim: olha, você pode mais. E ela ia para lá, brincando para cá, e começou a caminhar, mancando e mancando. E, meu caro, por milagre de Deus, os nervos delas começaram a reagir, os músculos começaram a reagir, os ossos começaram a reagir, a ponto da perna dela começar a crescer. E essa menina passou a andar normalmente, como um ser humano normal. Ela desenvolveu uma paixão tão grande por esportes, que ela começou a correr, e todo dia ela corria quilômetros e quilômetros e quilômetros, até que um dia, um treinador da Universidade do Tennessee viu essa menina correndo e falou assim: caramba, essa menina tem futuro. E chamou ela e falou assim: você não quer fazer parte da nossa equipe de velocistas aqui da universidade? E ela, feliz da vida, topou o convite. Isso em 1956 ela foi convocada para as Olimpíadas. Coloca a foto dela para mim aí, por favor. Essa moça que vai aparecer aí
que é a Vilma Rudolph, em 1956 foi para as Olimpíadas, não ganhou as Olimpíadas. 4 anos depois, em 1960, ela já estava com 20 anos de idade, ela ganhou 3 medalhas de ouro como a melhor velocista da época. Por quê? Porque dentro dela, ela dizia assim: olha, eu não aceito essas muletas de desculpa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha história. E ela teria 1001 desculpas se ela quisesse. Teria ou não teria? Ela poderia dizer: eu não tenho culpa de ter tido essa doença, eu não tive culpa da poliomielite, eu não tive culpa de estar nessa situação. Mas dentro de si ela não aceitou. Então, quando você não aceita essas desculpas, Deus começa a trabalhar na sua vida. Então não dê desculpas para você não ousar a se tornar empresário, porque você pode. Não dê desculpas para crescer na vida, para voltar a estudar, para fazer um curso diferente. Não dê desculpas para aprender uma outra língua. Não dê desculpas para nada. Desculpas são muletas e você tem que jogá-las fora hoje aqui. Hoje Jesus está olhando para você e dizendo assim: ó, levanta e anda. E se você obedecer à voz dele, você vai começar a correr rumo à sua história de sucesso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se a sua desculpa é não ter dinheiro, eu não tenho dinheiro, bispo Edson, então deixa eu colocar um versículo para você ler junto comigo, que fala sobre isso. Coloca na tela para mim o versículo. Leia aí junto comigo, por favor. Leia em voz alta. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Isaías 55:1, repito o final dele: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Deus não está falando para você ser imprudente e colocar os pés no lugar das mãos, não é isso que ele está falando. Mas ele está falando de uma moeda diferente, não da moeda real, não da moeda euro, não da moeda dólar, não da moeda libra. Ele está falando da moeda chamada fé. Você entende isso claramente em João capítulo 6, na multiplicação de pães e peixes. Jesus olhou para Filipe e disse: Filipe, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Mas a Bíblia diz que ele falou isso para experimentar o discípulo, porque ele já sabia o que estava para fazer. Filipe disse: mestre, se eu tivesse aqui 200 denários, a gente não conseguiria dar um pedaço de pão para toda essa gente. Jesus disse: então deixa comigo, mande o povo sentar. Ele estava dizendo: não é o denário, não é a moeda dessa terra que vai resolver o problema, é a fé. Quando você usa a fé, meu amigo, a fé faz o que o dinheiro não faz. Você pode não ter dinheiro para comprar uma casa própria, mas a sua fé já te coloca lá dentro, você já se enxerga lá dentro de uma casa própria. Você pode não ter o dinheiro para comprar o carro dos sonhos, mas os olhos da fé já te fazem enxergar dentro deste carro dos sonhos. Você pode não ter o dinheiro para investir na empresa e levantá-la, mas os olhos da fé já enxergam você alcançando um investidor que possa investir nessa empresa, fazendo a coisa acontecer. A fé faz o que o dinheiro não faz. Essa é a moeda de troca do reino dos céus. Isso é ir de comprar e sem dinheiro, é fazer sem ter dinheiro físico, mas tendo fé, e a coisa vai acontecer em nome de Jesus.